Boa noite, grande ABC, boa noite, Brasil. Começa agora o programa Joaquim Alessi, desta terça-feira, hoje, dia 3 de setembro de 2019. Obviamente, você está percebendo que o mestre Joaquim Alessi não está apresentando o programa de hoje, ele não apresentará o programa esta noite. Eu, Rafael Souza, o substituo, mas ao longo da semana você terá a volta do grande jornalista Joaquim Alessi. Recebemos no programa de hoje Ivan Castro, ele que é criador do método MIDI, de múltiplas inteligências e desenvolvimento emocional. Ele está vindo de Brasília para uma palestra que vai acontecer amanhã na cidade de São Caetano do Sul. Ivan, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu estar aqui. Uma honra para mim estar aqui. Muito feliz. Vamos então já apresentar, eu tenho acompanhado os seus vídeos, tenho acompanhado o conteúdo que você tem compartilhado nas redes sociais, mas eu gostaria que você apresentasse para essa pessoa que nos assiste, para a nossa audiência, um pouquinho da sua história. A história do Ivan é uma história muito forte, muito peculiar, e eu gostaria então que você, logo de cara, apresentasse para essa pessoa como é que você desejou sair de onde você estava, como é que tudo se deu na sua vida para que você pudesse então, ao fim dessa jornada, criar o MIDI que você tem compartilhado aí Brasil afora com milhares de pessoas. Legal. Bom, a minha história é uma história de muita sorte, né? Eu nasci numa família muito estabilizada, eu tive uma carreira muito tranquila, tudo meu deu muito certo, e talvez eu não tenha sido preparado para sofrimento, que é uma das bases hoje que eu acredito que nós devemos direcionar a educação dos nossos filhos, né? Nossos filhos não estão preparados para isso. Então tudo correu bem, eu casei, estava tudo indo muito a mil maravilhas, consegui tudo o que eu queria na parte financeira, cheguei a vice-presidente de uma multinacional francesa chamada Altran, da minha área, que é tecnologia, e aí vieram os filhos, e meu sonho era ser pai. Primeiro era ser pai de uma menina, e graças a Deus veio a primeira menina. Depois era ser pai de qualquer... Aí o segundo eu falei, olha, o que vier vai ser ótimo, veio o menino. Só que a minha questão era ser um bom pai. Só que eu não tinha, ninguém tem escola para o que é ser pai. E depois que as crianças nasceram, eu continuei num ritmo frenético, né, viajando muito para o exterior, né, a multinacional me demandava muito estar fora do país, e eu comecei a perceber que eu não era uma referência para o meu filho mais novo. Meu filho mais novo é uma criança muito questionadora, de um temperamento muito forte, eu não entendia nada de temperamento, para mim isso era um grande desafio, e eu comecei a ver que eu era um pai ausente. E aquilo começou a mexer comigo. E aí, por volta dos 42 anos, eu comecei a fazer perguntas que eu realmente queria a resposta e não encontrava. Nesta idade, as crianças, quanto que elas... O Gustavo tinha 2 anos, que é o meu mais novo, e a Ana tinha 8. E o aniversário de 8 anos dela foi um marco para mim. Porque eu lembro que quando estava no Parabéns, me veio uma voz me dizendo assim, conta a história da sua filha. E eu não saberia. Se alguém me pedisse para contar uma história, o nome da melhor amiga, da professora, como é que funcionava, eu não tinha. E aquilo já começou a me dar um certo vazio por dentro. Mesmo com toda a condição financeira, tudo tranquilo, empresário, eu tinha empresa de TI, além de acumular o cargo de vice-presidente dessa multinacional. E aí eu comecei a fazer perguntas assim, que sentido estava tendo a minha vida? Como chegar em casa e no final de semana para dormir. E o meu filho mais novo foi um estupim, porque ele me fez duas perguntas que me marcaram muito. Eu posso dizer que praticamente me derrubaram. A primeira foi que dia que eu ia mudar lá para casa. Aí eu tomei aquele susto de ver o quão ausente eu era. E o segundo, ele não aceitava que o quarto era meu e da minha mãe e da minha esposa. Ele falava, não, esse é o quarto da minha mãe, você vem aqui passar um tempo. E aquilo começou a me incomodar, essas perguntas, eu comecei a perguntar que sentido tinha dar todo o conforto para a família, financeiro, viajar pelo mundo inteiro, ter um status, ter uma condição financeira, e daqui um dia, que relação que eu tinha criado com meus filhos, né? Aí eu comecei a perguntar qual era o sentido da minha vida e em que contexto os meus filhos estavam vivendo. E aí eu comecei a ver a necessidade muito importante de os pais estarem mais perto dos filhos. Eu imagino que todo esse questionamento todo esse processo, o início desse processo foi bem angustiante, não?
Foram 2 anos me preparando, né? Eu comecei a sentir um vazio existencial, que eu não sabia na época que era um vazio existencial. E foram 2 anos, com 1 ano eu tomei a decisão de parar. Só que eu, numa vida como a minha, você não para da noite para o dia. Sim. Então foi um ano muito difícil, porque, Rafa, na hora que você decide parar, a vontade de parar é no segundo seguinte. E tem toda uma história, né? Tem toda uma responsabilidade e de desativar empresas, de me preparar um sucessor para o meu cargo. Então foi 1 ano me preparando, aí eu larguei tudo mesmo. E o mais difícil, Leonardo, para mim, foi largar tudo sem saber explicar para quê. Se alguém chegasse, e isso eu fui taxado de louco, né? Como é que uma pessoa com o meu status, com a minha condição financeira, com tudo que eu tinha conquistado na vida, simplesmente para tudo. Então eu falei, bom, agora é a hora de eu me isolar do mundo, porque realmente ninguém vai entender. E eu vou sair numa busca para entender como é que uma pessoa, com o meu preparo, como é que uma pessoa, vendo a família não ser estruturada, não entra em depressão e consegue largar tudo, né? Então eu não cheguei, eu não precisei cair, eu decidi cair. Então eu parei tudo e falei, eu vou começar minha vida em algo que faça sentido. Me rendi. E eu falei, vou começar minha vida em algo que faça sentido. Agora, o que? Eu levei 2 anos para achar. A minha ideia para começar, Rafa, era passar 1 ano sabático. Ok. Foram 2. Né? Lógico que teve todo um fato aí, por que 2 anos? Mas eu paro e decido sair pelo mundo para entender a felicidade. Não era nem para entender a infelicidade, era para entender por que eu não consegui atingir a felicidade, por que ela não estava à venda em algum lugar. Porque se eu pudesse comprar, eu tinha resolvido esse problema. E aí eu fui com base na ciência mesmo, saber onde é que tinha elementos que comprovavam que a felicidade existe e como possa ser atingido. Aí começa a minha grande viagem. Mas você já tinha isso claro antes? Eu vou em busca do real significado da felicidade, ou enfim, o que é felicidade? Essa era a meta da viagem do ano sabático? Não, na verdade começou qual era o sentido da minha vida. Essa era a pergunta que eu queria responder. Qual é o sentido de uma vida, né? Comecei a pensar, 42 anos, já estou entrando para o segundo tempo. O que eu fiz, né? Que legado que eu estou deixando? O que eu estou deixando para os meus filhos? E aí eu comecei a ver e sempre me questionando por que da infelicidade depois de ter atingido tudo. E aí eu saio, vou para a ciência primeiro, mergulhei muito na ciência cognitiva, que é uma ciência que trata de uma forma holística o emocional. E aí foram acontecendo os fatos incríveis, né? Aí que alguns podem dizer que é coincidência, outros podem dizer que é o universo conspirando, e cada um com a sua crença, né? Mas aconteceram fatos que eu tenho certeza que eu fui guiado, porque assim, eu fui muito assertivo no meu processo de descoberta. Então, primeiro eu vi que eu tinha que aprender o que era relações humanas, o que era emocional, que foi o que me derrubou, porque uma vez que eu não tive depressão, eu tive o quê? Como é que eu respondo isso? Mas você caiu. Eu lembro uma vez, Rafael, que eu tive uma crise de choro. Imagina, você dentro de um carro, uma Mercedes zero, você no maior status, você com o maior poder do mundo, você não consegue ir trabalhar. Eu dei partida no carro, comecei a chorar, chorei 30 minutos. De tanto vazio que eu te sentia. Eu falei, não, tem algo muito errado. E eu não vou deixar a depressão chegar. E aí eu saio e fui estudar o emocional primeiro. E aí eu descobri que o país que mais trabalha o emocional de forma séria é a Suécia. E me diga uma coisa, qual foi o roteiro da viagem? Qual foi a primeira parada? Como é que se deram esses 2 anos de viagens? A primeira foi São Paulo, né? Não teve jeito, eu sempre tive um mestre aqui, tenho até hoje, ele é uma referência para mim, né? Vim para buscar... Que é? O Oscar Motomura, né? Eu vim para o Oscar falar um pouco, eu sabia que não era o que eu estava procurando, o Oscar é o melhor curso, o mais poderoso curso de liderança, era tudo que eu não queria agora, era liderar alguém, mas o Oscar sempre me oxigenou muito, e eu tive aqui, numa conversa com ele, eu costumo dizer que eu acho que o Oscar é bruxo, porque ele virou para mim e falou assim, você devia ter parado para pensar na educação, você tem o perfil da educação. E aí eu cheguei, parei, e ele falou assim, por que você... Eu vou te dar um livro de presente, é gratuito, qualquer um de vocês pode baixar,
chama Volta ao Mundo em 13 Escolas, feito por um brasileiro, que também entrou em colapso. Eu li esse livro e descobri que a Suécia tinha uma escola que trabalha 40 semanas internos, os alunos se preparando de 18 a 28 só para desenvolver o emocional. Eu falei, não é possível que tem tanto assunto assim. Eu vou para a Suécia conhecer essa escola. 40 semanas. 40 semanas. Aí eu fui para a Suécia. Passei pela França, Dinamarca, Noruega, fui subindo até chegar e na Suécia fiquei lá, participei de um fórum na escola, acompanhei a escola por 30 dias, mas foi numa grande coincidência, visitando uma escola de ensino infantil em Estocolmo, eu conheço a teoria das múltiplas inteligências de Harvard. Ali começa o grande salto. Aí eu volto para o Brasil realmente dedicado porque o mundo inteiro viu essa teoria pelo lado pedagógico. Ela foi criada pela área de psicologia cognitiva de Harvard, ou seja, o objetivo dela era para a psicologia não deu atenção, a pedagogia incorporou, e quando eu olhei, eu falei, isso explica a minha vida. Eu preciso conhecer essa teoria. E eu passei 6 meses estudando essa teoria. E aí eu decidi, falei o seguinte, agora eu tenho muito isso, sabe, Rafael? Eu gosto de ir nos locais, olhar para ver se é real o que está escrito nas teorias. Porque eu falo para as pessoas que o papel aceita tudo. Sem dúvida. Eu quero ver se na prática funciona. E aí eu fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, as escolas que eles citavam estavam dando errado. Imagina, depois de 6 meses de estudo. Decidi mandar um e-mail para Harvard. Todo mundo falou que eu era louco de mandar um e-mail para Harvard questionando Harvard. Eu falei, não estou questionando. Eu estou querendo, falar com o autor da teoria para ele me explicar por que ele cita escolas que eu estou visitando que não deram certo. E ele foi uma pedra de rubi, ele mudou minha vida, esse cara. Nós vamos continuar com a viagem do Ivan e falar muito mais sobre o MIDI no nosso segundo bloco. Não saia daí por absolutamente nada, nós já voltamos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue.
segundo bloco, nós seguimos conversando com o Ivan Castro, ele que é o criador do MIDI e está aqui em São Caetano do Sul para uma palestra que vai acontecer amanhã à noite no Espaço Cerâmica, ali bem perto do shopping, do Parque Shopping São Caetano, mas ele não vai só no dia de amanhã estar no bairro Cerâmica, aqui em São Caetano do Sul, vai estar também na APRAESP, em Ribeirão Pires, e vai estar também no período da tarde no Colégio Eduardo Gomes, também em São Caetano do Sul. O Ivan vinha contando como é que se deu esse colapso que ele teve, o momento da decisão por tirar um ano sabático, que acabou se estendendo para mais um ano, e então começou a trilhar ali a viagem que ele foi fazendo, o roteiro pelo qual ele passou para poder chegar a algumas conclusões que ele precisava chegar e então criar o MIDI. Nós estávamos nos Estados Unidos. Por favor, Ivan, conclua. Não, aí consigo entrar em contato com o autor da teoria, um professor de Harvard chamado Howard Gardner, e pedir ajuda para ele, que eu queria encontrar um local onde a teoria estava sendo aplicada na prática. E aí ele fala que eu deveria entrar em contato com a doutora Jack. E na hora eu não reconheci o nome, porque o nome dela não é Jack, é Jackie Chen, que é uma chinesa, que foi uma das pesquisadoras e era vice-presidente do Eric Harris Institute em Chicago. E ele me coloca com ela, e numa conversa com a doutora Jack, eu descobri que, na verdade, é impossível entender o emocional sem entender o Oriente, os pensamentos milenares deles. E aí eu já estava praticamente terminando meu primeiro ano sabático, e eu decido estudar todas as filosofias orientais. E aí, Rafael, foi mais um ano de estudo. Eu precisei de encontrar um grande mestre para me ajudar nesse processo. Que foi? Que foi o Nieliton. O Nieliton é um teólogo em Brasília, especializado em filosofias orientais. E ele me ajudava, porque esse material você não compra, muitas são escrituras. E eu lia, e muitas coisas eu tive muita dificuldade de entender. E no final, eu percebi que, na verdade, está todo mundo falando a mesma coisa. O MIDI, eu trouxe tudo que eu encontrei em filosofias milenares que pudesse ser comprovada pela ciência. Então, se eu fosse usar tudo que eu encontrei no Oriente, o MIDI era 10 vezes o tamanho dele. Então, eu botei um pré-requisito. Eu construí um método, que na época não era a minha ideia, que eu só iria apresentar para as pessoas as coisas milenares. Tem coisas no MIDI que tem 3.000 anos, mas que a ciência ratifica, comprova. Já comprova. Né? E aí eu coloco a ciência norte-americana, ciência cognitiva, que a gente chama, que é a que envolve toda a parte cognitiva, do aprender, em cima das filosofias orientais, e assim nasceu um método que eu já venho ajudando aí nos últimos 4 anos as pessoas a desenvolver de verdade, de uma forma bem sólida, a estrutura emocional. Já são mais de 2.000 pessoas treinadas. 2.300 pessoas. Você tem estado aí em vários estados no Brasil. O que é que você vai apresentar para nós amanhã, nesta palestra aqui em São Caetano? E eu queria que você, então, agora destrinchasse um pouco mais o método em si, o MIDI. Na verdade... Em que consiste? O MIDI ele é um curso de 40 horas. Né? O primeiro bloco a gente fala sobre felicidade, toda essa estrutura, tudo que eu encontrei no mundo sobre felicidade, porque a visão da ciência... Usando sempre como parâmetro aquilo que você disse, que é a teoria casando Isso. com a comprovação científica. Na ciência, Rafa, você tem um trabalho de Harvard que durou 75 anos, então não é a melhor, nós estamos falando da meca, né, da educação no mundo, fazendo uma pesquisa por 75 anos sobre felicidade, que chegou à conclusão que o único elemento entre as pessoas felizes da pesquisa eram relações humanas. Pessoas que envelheceram em boas relações humanas chegaram aos 80 anos mais felizes e mais sadias, inclusive impactando a saúde. Depois encontrei uma universidade inglesa chamada Brigham University, que ela pesquisou quais eram os fatores que mais poderiam prolongar a vida. Mais do que respirar puro, mais do que deixar de fumar, era se relacionar bem com pessoas. Então, relações humanas estavam muito bem comprovadas sobre a felicidade. Tem um trabalho de um húngaro, que é um professor da Universidade de Chicago, que mostra que que a felicidade também está relacionada a fazer o que ama. Isso está provado, foi uma pesquisa de 40 anos, que chama Teoria do Flow. Esse professor chama Mihaly Csikszentmihalyi. E aí tem o Oriente, para mim, que traz uma visão fantástica,
que a felicidade é aprender a relacionar com o sofrimento, né? Que eles chamam de os 4 sofrimentos universais e as 4 nobres verdades. E quais são os 4 sofrimentos universais? Não me interessa a religião, não me interessa a sua nacionalidade, não me interessa quanto as pessoas têm na conta no banco, ninguém vai escapar dos 4 sofrimentos universais: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Então, o que eu cheguei à conclusão? Eu quero focar no meu envelhecer. Envelhecer em boas relações humanas, que é o que a Harvard fala, é o que a Brigham fala, fazendo o que eu amo, que é o que Mihaly fala, e aprender a lidar com o sofrimento. Por quê? Quais são as 4 nobres verdades? A primeira, não existe vida sem sofrimento. O sofrimento é inerente à vida, né? O segundo, o que causa o sofrimento? O apego. E como que você trabalha isso? E aí vem outro conceito que embasa todo o método, são os 8 passos para você trabalhar o sofrimento. Depois o método tem um trabalho muito forte nos 10 estados emocionais, que até onde eu sei, o MIDI é o único método que trabalha os 10 estados emocionais. Depois nós trabalhamos valores, que é onde está pegando na nossa sociedade. Eu faço uma pergunta em várias escolas, em várias empresas que eu chego: quais são os valores que você não negocia? As pessoas não conseguem me passar. Sabem. Aí eu pergunto: mas se você não sabe os seus valores, como é que você diz que está passando bons valores para os seus filhos? Essa foi uma pergunta que me derrubou no meu processo sabático. Eu não saber responder quais são os meus 12 valores. E aí tem toda uma estrutura para criar uma mandala de valores. E, por fim, eu trabalho o pensamento sistêmico, né, que é do MIT, de um professor do MIT. Toda a questão de como você pensa sistemicamente, como é que você enxerga a vida, para trabalhar tolerância e compaixão. Então, basicamente, eu trabalho esses 4 módulos e depois, num segundo momento, eu vou ajudar as pessoas a criar a visão de futuro. Porque o que te derruba? Por mais que eu trabalhe a sua realidade, o que é uma viagem, né? O que é um envelhecer? É você estar sempre com a sua realidade na mão e com um destino. Porque uma viagem teria que ter uma origem e um destino. E qual é a visão? Rafael, eu pergunto isso para centenas de pessoas. Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Onde é que 2019 expressa o que você sonhava em 2009? Ou você é como eu, que deixou passar uma década no piloto automático? Uma década, hoje, para um brasileiro, representa 12,5% da vida dele. Aí eu pergunto para as pessoas: não deixa mais 12,5% não, que vai 25% da vida. Eu acredito que eu deixei 3 décadas no piloto automático. Então, o primeiro momento a gente prepara a realidade, para a pessoa conhecer ela, que a gente chama de inteligência intrapessoal e existencial, para depois preparar ela para saber se relacionar, que envolve 2 inteligências. Também o MIDI é o único que propõe 2, porque no geral só se propõe trabalhar a inteligência interpessoal entre pessoas, mas eu te garanto, ninguém desenvolve relações humanas sem trabalhar a inteligência linguística. A forma que a gente se fala e o corpo fala da mesma forma, você é que define a felicidade. E aí, então, uma vez que eu trabalhei esse elemento que é a realidade, eu preparo a pessoa para a viagem, eu vou ajudá-la no segundo módulo, aí já é um segundo momento, a criar uma visão de futuro. Que se eu soubesse, Rafael, criar uma visão de futuro em todos os negócios que eu fiz, eu seria outra pessoa. Uma visão de futuro deve conter 2 elementos: os desejos intrínsecos e as metas secundárias. Nós, todos brasileiros, aliás, nós todos ocidentais, nós só montamos as nossas empresas pensando nas metas secundárias. Quanto é que nós vamos ganhar? Infelizmente. O horário é contra nós. Olha, eu quero convidar você de Ribeirão Pires. Atenção, Ribeirão Pires. O evento amanhã pela manhã é de graça na Apraesp. Um evento aberto, lindo. Um grande abraço, Patrícia, a querida Lair Moura. Que você que é de Ribeirão Pires, trabalha na área da saúde, é educador, que você esteja na Apraesp, ali no centro alto da cidade de Ribeirão Pires, a partir das 9 da manhã. O Ivan vai estar lá fazendo uma palestra gratuita para todos vocês. À tarde é um encontro fechado com a Janice aqui no Eduardo Gomes. Um beijo, Janice, querida Janice, que comanda um colégio com 1.700 alunos. Olha, um trabalho lindo desenvolvido pela Fundação das Famílias Rotarianas de São Caetano do Sul,
Parabéns, Janice, muito obrigado por abrir as portas dessa instituição tão extraordinária para nós. E amanhã à noite, aqui em São Caetano do Sul, no Espaço Cerâmica, um prédio lindo, um prédio comercial bem em frente ao Parque Shopping São Caetano, o Ivan vai estar dando uma palestra aberta ao público também a partir das 8 horas da noite. Ivan, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, como é que faz para entrar em contato com você, como é que faz, inclusive, para ter acesso ao link de inscrição para a palestra de amanhã? Pelo nosso site, multiplasinteligências.com.br. Acessando o nosso site, já tem a inscrição para a palestra, basta clicar em São Paulo, já abre o link para essa palestra, ela é gratuita, basta se inscrever. O site é o melhor caminho. É imperdível. Então você, educador, você que trabalha com a educação, você que trabalha com pessoas, com seres humanos, e você que tem sentido um incômodo muito grande dentro de você, uma insatisfação, você não sabe muito bem o que está acontecendo com a sua vida, vá até lá, vá ouvir o que o Ivan tem a nos apresentar desta vivência, desta longa vivência dele, desta longa história de estudo e de dedicação ao desenvolvimento do ser humano. Muito obrigado, Ivan. Kátia Bueno, obrigado. Celso Bueno, família Bueno, amo vocês, muito obrigado por trazer o Ivan aqui na TV Grande ABC. Um grande abraço a Walter Estevan Júnior, o capitão do time do Grupo ABC Repórter. Um grande abraço também ao Joaquim Alessio, o mestre Joca, que você pode ler todos os dias com a coluna O Canto do Joca no jornal ABC Repórter, de terça a sábado, sendo distribuído nos melhores e maiores, nas maiores cidades da nossa região e também nos pontos estratégicos de cada uma destas cidades. O meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.